Senhor Sherlock Holmes. Não faça isso. Bater no vidro. Como sabia que eu ia fazer isso? Perdoe o meu filho, ele adora abelhas. Isso não é uma abelha, é uma vespa. É diferente. Ah, é ele? Baseado no livro A Sly Trick of the Mind. Ah, o filho pródigo retorna. Lá fora, Roger sabe que não pode ficar aqui. É como ter um pônei galês. Vai subir para o seu estúdio? Não, ainda não. Em casa outra vez. De volta ao lar. Senhora Monroe? Parece que houve uma redução na população. O Sr. Healy não veio cuidar do apiário enquanto eu não estava aqui? Sim, mas não vai poder vir da próxima vez. O Sr. Healy disse isso? Não, a filha dele. Ela vai levá-lo para morar com ela. Disse que ele está muito fraco. Ele está muito fraco? Pareceu bem esperto. Conversador, talvez. Com você? Com ele mesmo. A chave do estúdio. Esse é o almoço?
Watson havia se casado e eu fiquei sozinho. Na verdade, foi no dia em que ele deixou Baker Street que o caso que iria ser meu último começou a se desdobrar. Foi há quase 30 anos. A Primeira Grande Guerra havia terminado e os turistas tinham voltado para Baker Street para ver o Sherlock Holmes. Felizmente, em suas histórias, Watson havia publicado um endereço falso para o nosso verdadeiro quartel. Então encontrou o endereço certo. Por que fez isso? Senhor? Invadir o meu estúdio. Meu estúdio é meu sanctum sanctorum. Lugar privado. Antes do senhor ir pro Japão, eu o vi escrevendo aquela história. Não sabia que escrevia histórias. O Dr. Watson escrevia, ele era o escritor. Então eu peguei a chave da mamãe, entrei no estúdio e ali estava ela. E até onde você leu? Até onde você parou. Era um bom trecho também. Um homem vai a Baker Street e você diz, veio falar de sua esposa? Como sabia? Fez aquela coisa? E o que seria aquela coisa? A bengala tem as marcas de dente de um cachorro. A madeira é de uma ilha sudoeste da Ilha da Madeira. Essa coisa. E como você poderia saber que o sujeito tinha ido falar da esposa? Ele usava uma aliança? Não, as pistas estão todas nesta página. Nesta frase, para ser preciso. Um dia um jovem me procurou vestindo roupas recém-passadas, ainda que baratas. Roupas recém-passadas. Mas ele é jovem, não usa roupas caras. Então sua esposa precisa passá-las. Homens não fazem isso e ele não pode pagar uma empregada. Muito bom. Foi assim que soube que era sobre a esposa. Mas não. Quando você é detetive e um homem o procura, sempre é sobre a esposa. Então por que parou naquele ponto? Comprou aqueles produtos do farmacêutico? Deixei encomendado. Vai demorar uns dias. Nós esperamos. Fora isso, você está exultante, não é? Como o dia da vitória na Europa. Ah, o doutor está aqui. Ficou resfriado no Japão? Parece que fiquei. Achei que poderia estar no finzinho de algo do gênero. E também perdeu peso. Achou que estava procurando a misteriosa Ashbrook? Brooklyn Ash. Ah, desculpe. Foi por isso que o colega o convidou para ir ao Japão, não foi? Colher um monte disso e trazer para cá? Não vai interferir com nada que você prescreveu. E certamente não vai me prejudicar. Bom, a coisa propriamente dita, não. Então pode ter efeitos colaterais? Talvez. Por exemplo... Esperança. Qual é o nome do colega que convidou você para ir ao Japão? Você acabou de passar uma semana com ele? Se correspondeu com ele durante meses? Lembra do nome dele? Tem um apartamento ao lado do meu consultório que vai vagar. Não. O que vai acontecer quando não lembrar onde está o telefone ou se esquecer de desligar o gás? Não pode morar sozinho. Eu não moro sozinho. Tenho uma governanta. Pegue esse diário. Cada dia que não lembrar um nome ou um lugar, faça uma marca na página desse dia. E se eu me esquecer de fazer a marca?
Não, não, não. É a geleia real. É, mas não vamos mais usá-la. No lugar dela, vamos usar isto. Chama-se Prickly Ash. É de comer? Parece que veio da sarjeta. Veio do Japão. Isso faz toda a diferença. Você coloca como fazia com a geleia real, no chá, no café. E pode tentar cozinhar com ele para acentuar suas qualidades. Diário 1947. O mês. Sr. Holmes. Sr. Holmes. Tamiki Umezaki. Bem-vindo ao Japão. É uma grande honra o senhor ter aceitado o meu convite. Vamos pousar na minha casa esta noite. Amanhã começamos nossa busca. Umezaki. Tenho o seu livro há 20 anos. Comprei minha cópia assim que ele foi publicado. E espero que me dê a honra de uma dedicatória pessoal. Ah, sim. Claro. Senhor Umezaki, o Prickly Ash cresce a que distância da cidade? Ele é mais encontrado perto do mar. É muito longe daqui? O lugar onde pensei fica a 2 dias de trem. Está ansioso? Eu estou no meio de um projeto que quero muito terminar e minha mente precisa estar aguçada. Quero me beneficiar do efeito o mais breve possível. É tão urgente assim? Eu receio que sim. O senhor é um detetive muito bom. Muito obrigado. 彼はあの有名なお帽子を持参されましたか？ Minha mãe quer saber se o senhor trouxe o seu famoso chapéu. Oh, o chapéu de caçador. Aquilo foi um acréscimo do ilustrador. Eu nunca usei um. E o cachimbo? Eu prefiro charuto. Sempre disse a Watson que se um dia eu escrevesse uma biografia seria para corrigir os juízos falsos criados pela licença criativa dele. O senhor escreveu tal história? Mas estou tentando fazer isso agora. Preciso terminar sua parte antes de morrer. Veio por causa da sua esposa. Veio por causa da sua esposa. Veio
Roger. Pegue. Vejo você antes do almoço. Vou precisar de uma ajuda com as abelhas. Então encontrou o endereço certo. Um amigo porteiro no 221B. É só uma pequena alegoria para despistar os curiosos. Parecem ser americanos. Sente-se, Sr. Kelmut. Então, veio por causa de sua esposa. Como sabe? Não importa. Diga o que tem a dizer. Minha mulher se chama Anne. A mãe dela morreu no parto. O pai foi um coronel morto naquela operação no Waziristan. Queríamos muito ter filhos. Ela perdeu o primeiro bebê no 3º mês. Nosso 3º bebê no 4º. Disseram que era perigoso demais tentar de novo. Anne ficou perturbada. Era como se cada bebê que perdemos tivesse sido uma criança de verdade em vez de... Obrigado. Por um tempo ela até insistiu em ter 2 lápides no nosso terreno no cemitério, como se estivessem enterrados ali. Ela estava desesperada por algo que amenizasse essa perigosa melancolia. Ela gostava de música, então sugeria a harmônica de vidro. A harmônica? Era o objeto mais querido do meu pai. Ele tocou até morrer. Mandei trazê-la para casa e providenciei 1 mês de aulas. 1 hora por semana. Logo, Anne me pediu para aumentar as aulas para 2 vezes por semana. Depois para 3, depois para todo dia. Então ela aderiu à ocupação que você esperava que aderisse. Por que está aqui, Sr. Kelmut? Sr. Holmes, a minha Anne mudou muito. E não são só as aulas ou a obsessão dela pelo instrumento. Um dia eu estava do lado de fora da sala e de repente ela parou de tocar. E eu a ouvi dizer claramente... Grace. James. Esses seriam os nomes dos seus filhos? Quando eu a confrontei, ela negou. Então a proibi de tocar harmônica e de ter aulas. A mulher que as ministra é uma pessoa de crenças perigosas. Crenças perigosas de uma professora de música? Ela jogou um feitiço em Anne, vampirizando sua mente frágil, não sei por que motivo. Tem alguma prova disso? Em seguida, as minhas instruções de que ela parasse de ver a professora, recebi pelo correio 3 recibos da mulher. Cada um pelo pagamento de 1 aula de harmônica. Anne negou novamente. Por isso, minha mulher não tem mais permissão de tirar dinheiro do banco. Então, ontem segui Anne até o local onde a mulher lhe dá aula. De lá de baixo, eu consegui ouvi-la tocando. Obviamente, eu entrei, mas a tal mulher disse, sua esposa não está aqui. Ontem à noite, perguntei para Anne. E ela disse que não tinha estado na casa da senhora Sharma. Não há semanas. Tem um retrato da sua esposa? Aceitarei seu caso se me responder uma última pergunta. Certamente. Que perfume sua esposa usa? Roger? É tarde. Apague a luz, querido. Olha só você. Você se lembra do seu pai? Lembro dele segurando minha mão e me levando para o mar. Não é uma lembrança. É uma foto. E as histórias imagináveis? Às vezes, antes de você dormir, seu pai inventava histórias. Ele dizia, me dê 3 coisas. E você falava, uma bola, um gato e Roger. E aí, então, ele inventava uma história
sobre uma bola que tinha um gato chamado Roger. Eram sempre 2 objetos e Roger. Você não lembra de nenhuma das histórias? Não. E você? Eu nunca fui boa com histórias. Durma bem. A primeira coisa a saber é que não há perigo. Abelhas não estão interessadas em machucar você. A única preocupação delas é autopreservação. Das pessoas? Elas são inteligentes demais para as pessoas. Seus inimigos são o tempo, as doenças e os predadores. A vespa é sua principal oponente. Sabia que uma vespa pode matar 40 abelhas de mel em 1 minuto? Consequentemente, não gostamos de vespas. Sim, senhor. Não gostamos de vespas. A abelha rainha governa a colônia. Os zangões servem a rainha. Braços para cima. E as operárias trabalham como deveria ser. A preocupação é a última queda da população de abelhas. Identificamos o problema e temos que resolvê-lo. Aqui está. Esse é seu. Já foi mordido por uma abelha? Picado. Abelhas não têm dentes. Sim, já fui. Mas não muito. 7.816 vezes. Eu contei. Elas não são tão terríveis. Já foi mordido? Não, nunca fui mordido. Bom, as pessoas trabalham com abelhas o tempo todo, não é? O que é geleia real? É uma secreção especial das abelhas operárias. E é real porque... Alimenta a rainha. Bravo, isso! Foram os poderes curativos da geleia que incitaram minha monografia. O valor da geleia real, com comentários adicionais sobre os benefícios potenciais do Proicliesh. O que é isso? Proicliesh? Em japonês, Hiri Sancho é o termo popular para Zandoxylin piperitum. Ele é usado para tratar várias doenças degenerativas, anemia, problemas circulatórios, artrite e... o que é chamado de senilidade. Isso foi brincadeira. As últimas pesquisas sugerem que o Proicliesh é muito mais promissor do que a geleia real. Daqui em diante é o que devemos usar. Escreveu mais sobre o moço e a mulher dele? Em breve. É verdade? Claro, ficção não vale nada. O lugar onde parou. Por que quer saber o perfume da esposa? Camel Rose, é esse? Sim. Ele sempre deixa um rastro.
Senhora Sherman. Senhora Sherman, aqui é Thomas Kelmott. Deixe-me entrar, senhora. Herr Kelmott, eu avisei. Você vem e eu chamo a polícia. Senhora, o estado emocional do meu amigo é tal que, se lhe negar a entrada, ele pode não conseguir refrear suas paixões. Permita-nos entrar e assumo total responsabilidade. Muito obrigado. Quem é esse? Esse senhor é um detetive. Ah, é? E o distintivo? Ele se chama Sr. Sherlock Holmes. Não se importa se eu fechar isso, não é? Muita friagem. Não. Eu vi Sherlock Holmes nas revistas com o chapéu e o cachimbo. Nunca foi essa pessoa. Senhora, eu vi Anne entrar aqui. Exijo que a traga aqui. Sua mulher não está aqui. Disse isso da última vez. Questiona a minha palavra? Oswald, meu querido, queremos saber se é a mulher deste homem. Não, Poderia estar disfarçado. acho que não. Voa lá. Isso é o que acredito que os ingleses chamem de toilette. Ela veio aqui. Eu a vi. Sr. Kelmott, se insiste em seguir sua esposa quando me contratou para fazer o mesmo, um de nós dois vai se sentir um pouco redundante. Ele está perturbado. É um tolo. A harmônica era conhecida como um instrumento de magia. Diziam que era usada para chamar os mortos. Algo a ver com a natureza dos vidros. Certamente não acredita nisso. Minhas crenças não importam nessa questão. Qual foi a última vez que a senhora Kelmott esteve aqui? Já faz semanas. Então os recibos que enviou para o endereço dela eram das aulas de Oswald. O Sr. Kelmott está pagando por elas. Frau Kelmott é apaixonada, mas é uma amadora. Ela sabia que era Oswald que tinha o dom. E você sabia que ela não estava aqui? Claro, Oswald não usa o perfume dela. Mesmo assim, você não é o Sherlock Holmes. Quanta consideração. Você me esperou. O que está fazendo? Tentando ver se consigo dizer onde estive. Você não sabe? O Sr. Holmes sabe várias coisas só de olhar uma pessoa. Aonde você vai? Cuidar das abelhas. Tome seu café primeiro. Recebi uma carta da sua tia. Ela diz que tem um casal em Portsmouth, que vai abrir um hotel lá. Precisam de governante. Por que iríamos querer morar em Portsmouth? Não podemos ficar aqui para sempre. Por que não? Por que não? O que tem em Portsmouth? Esse casal vai abrir um hotel lá e... Isso você já disse. Só sai da mesa quando tiver acabado. Eu não acabei. Você não vai comer essa porcaria japonesa? Isto é Hiri Sancho. Sei que gosta de trabalhar com a colmeia. É um apiário. Sei que gosta da responsabilidade, mas eu não devo me aproximar muito. Abelhas não mordem. Não me referi às abelhas. O Sr. Holmes não vai ficar aqui para sempre. Sua tia disse que o hotel pode até empregar você. Eles têm uns porteiros. Uns porteiros. Acabei.
farmacêutico entregou a encomenda. O Roger pode abrir o engradado? Não, eu resolvo isso quando terminar. Sim, senhor. Senhor. Sei que o Roger o tem ajudado. Ele é um bom menino. Sempre foi inteligente. O pai dele e eu nunca conhecemos as coisas pelas quais um menino como ele se interessa. Crianças geniais frequentemente são um produto de pais comuns. Eu tenho uma irmã. Ela mora em Portsmouth. Um casal conhecido dela vai abrir um hotel lá. Estão dispostos a dar emprego a mim e ao Roger. Você tem uma irmã? Nunca imaginei. Isso é uma questão de salário? Não. Eu vou pensar sobre o assunto. Minha mãe ficou triste de vê-lo ir embora. Estou arrependido de não ter trazido o chapéu de caçador. Disse que nunca usou um? Pois é, mas isso a teria agradado. Ela queria o fictício, o senhor é o real. Ah, não sei se isso é verdade. Acho que já fui real um dia, até John me transformar numa ficção. Depois disso, tive pouca escolha. Interpretar o papel que ele criou ou me tornar sua contradição. Gosto muito de cachimbos, mas fumá-los, principalmente em público, depois que ele ficou tão conhecido, um acessório conhecido, parece vulgar. Então a imaginação do Dr. Watson o transformou? Nunca vi muita utilidade na imaginação. Prefiro os fatos. Estação de Hiroshima. Meu pai me trazia aqui quando eu era criança. Foi projetado como uma miniatura. Andamos como gigantes. As pedras representam as vidas de quem ele perdeu. Sherlock-san! Ele Sancho. Proiclieste. Sr. Holmes! É tarde pra ir ver as abelhas? De forma alguma. Checagem de abelhas. Estão quietas. Estão. O que acontece quando elas morrem? Isso é uma pergunta metafísica? A gente fica de luto? Não posso dizer que já pranteei os mortos, abelhas e outras coisas. Me concentro nas circunstâncias. Como ele morreu, quem foi o responsável, a morte, o sofrimento, o lamento. São todos lugar comum. A lógica é rara, então... Eu me atenho à lógica.
Obrigado, cavalheiro. Boa noite, abelhas. Durmam bem. O que acha de darmos um mergulho amanhã? No mar? É? Seria bom. É bom para o sangue. Então tá. De que tipo de livro você gosta? Fora as histórias do Dr. Watson e de livros sobre abelhas. Eu só tenho esses livros. Tem uma boa biblioteca aqui. Ali dentro. Pode pegar o livro que quiser. Sr. Holmes, nós vamos nadar? Já cuidei do apiário. O senhor está bem? Estou perfeitamente... Estou muito... perfeitamente bem. Está bem, Roger. Vá na frente, eu alcanço você. Roger! Vamos, senão perderemos o dia. Muito bem. É ela na fotografia, não é? A mulher da história? É por ela que está escrevendo? Eu não diria que estou escrevendo. É mais uma tentativa de lembrar. Obrigado. Há alguns meses, meu irmão Mycroft morreu. O clube dele, o Diógenes, pediu que eu fosse a Londres para reaver suas coisas. Me deram uma pequena caixa contendo as histórias de Watson, mas nenhuma das que eu já havia lido. Elas eram como John sempre as descreveu, lamentavelmente ruins, com um acentuado estilo prosaico. Mas um dos títulos chamou minha atenção. A história era familiar, mas seu fim parecia muito errado. Eu não havia visto nenhuma dessas exibições cinematográficas, mas por um acaso feliz surgiu uma oportunidade. Estranho ver uma imagem de 12 metros de altura de alguém. Temo pela sanidade da minha Anne. Teme pela sanidade dela? Meu caro, você deveria temer pela sua vida. O que quer dizer? Assassinato, Sr. Kelmot. Assassinato. E interpretado como se fosse uma pantomima. Envenenado. Como eu poderia ter feito isso? Sua harmônica, minha senhora. Absurdo. Ou, aliás, os vidros. É o chumbo do cristal que produz um tom único. Absorvido no sangue através da pele, uma pequena quantidade pode produzir confusão, alucinações. Mas o contato constante e obsessivo pode resultar em insanidade ou morte. Cada guinada da trama vinha com uma retorcida de bigode e terminava com um ponto de exclamação. Nosso pretenso assassino é engenhoso. Não está se referindo a... Receio, Sra. Kelmot, que terá que procurar uma nova professora de música.
Uma grande bobagem. Que motivo poderia ter aquela alemã para matar Anne? Naquela noite, procurei algo que refrescasse minha lembrança do verdadeiro caso. E ali estava. A fotografia dela. Há alguns anos eu poderia lhe contar tudo sobre a mulher daquela fotografia. Certamente eu me lembraria do que tinha sido dela, se ela era vítima ou criminosa. Mas naquela noite, eu não me lembrava de nada. Só o que eu sabia era que o caso tinha sido o meu último e por isso eu deixei a profissão, vim para cá. Me retirei para as minhas abelhas. Então, eu decidi colocar a história toda no papel, como ela foi. Não como John a escreveu. Corrigi-la antes da minha morte. Não vai morrer. Roger, tenho 93 anos. Eu tive um tio-avô que viveu até os 102 anos. Então isso sela o meu destino. Quais são as chances de você conhecer dois homens que viveriam tanto? Bom, na verdade eu não conheci. Vou ver as abelhas. Ai, Sr. Holmes! Sr. Holmes. Eu fui picado. Diferente da vespa, a abelha sempre deixa seu ferrão. Devo ter feito alguma bobagem. Ah, não. Às vezes... não tem motivo nenhum. Água com sal. Beba isso, beba. Ou suco de cebola para prevenir consequências sérias. E... não precisa contar nada disso para sua mãe. Não queremos preocupá-la, não é? O senhor vai voltar para a história? Esse é o preço do seu silêncio? Boca fechada. Quanta consideração. Você me esperou. Boa tarde. Senhor? Chá para um na janela. Certamente. Cuidado com o degrau. Doente, você disse? Usou toda a força que tinha para preencher o cheque. Aqui está, senhor. Obrigado. Bem, aqui está. Já usou isso antes? Não, nunca. Isso é extremamente venenoso. Uma gota é mais do que suficiente. Obrigada.
É que o estado de Thomas é tão ruim. Ele insistiu para eu ter certeza. Tranquilize o Sr. Kelmut. Os detalhes do testamento não mudaram desde que ele o ditou. Seus bens serão transferidos para ele, assim como os dele para você. Com licença. Pois não? O trem mais rápido é o das 8h10. Esse é o trem lento, faz paradas locais. E o das 9h05? Esse é o trem rápido, ele vai direto. Obrigada. Uhum. Você atrai as abelhas. É o perfume. Camel Rose. Ela acha que você é uma flor. Ele deve confundir totalmente o bichinho. Posso? É muito gentil. A Iris tem uma resiliência incrível. Com luz suficiente, ela cresce nas regiões mais inabitáveis. Deserto, frio, pedra. Como imaginar que algo tão pequeno e insignificante como a Iris é tão mais forte do que nós? Devem ser menos sensíveis ao que acontece ao redor. O senhor é botânico? Amador, apenas. Na verdade, tenho muitos hobbies. Aliás, se me permite, tenho um hobby em particular que pode diverti-la. Posso ver o futuro. Posso ler a sua mão? Prometo que não vou ver nada terrível. E a nossa amiga? Seus pais já morreram. Sua mãe há muito tempo, seu pai há pouco tempo. Você amou muito uma pessoa. Não. Mais de uma pessoa. Mas eles a deixaram. E seu amor por eles não tem para onde ir. Está sofrendo. Mas não deve deixar seu sofrimento guiar suas ações. Para onde isso a leva, as linhas não estão nítidas. Por quê? Não entendi. Você vê tanta coisa. Não consegue ver o que acontece em seguida? As linhas... Isso, você falou. Vá fazer seus truques de salão em outro lugar, Sr. Holmes. Espere.
não consigo. Não consigo me lembrar. Mãe! Mãe! Sr. Holmes. Foi a fumaça que fez isso? Pode ter sido. Ele deve ter se levantado rápido demais e desmaiado. Não é a primeira vez. A última governanta não sabia o que fazer. Ele deve ter decidido tomar subcutaneamente. Agora não podemos ir embora. Não. Ele deu um jeito de garantir isso. Cadê o Hiri Sancho? E o Purkliesh? Se não estiver aí, eu não sei. Jogou fora. Por que eu faria isso? Por rancor e malícia. Onde aprendeu essas palavras? No dicionário. Ele deve ter usado aquela porcaria. Usou o resto que tinha. Pode pôr isso no fogo. O Sr. Holmes disse que você podia fazer isso? Ele sempre se livra das cartas assim. Como sabe que cartas são essas? Sabe quem escreve pra ele? Aposentados que acham que encontraram Jack o Estripador. Viúvas que perderam seus gatos e sabem que ele é o único homem na Terra que pode encontrá-los. Ele é o último recurso para esse bando de lunáticos. Não é decisão sua. É sim. Se preciso ser uma equipe médica pelo salário de cozinheira. Ele é um inválido. Precisa de uma enfermeira, não de uma governanta. Ele só levou um tombo. Seu avô foi saudável e robusto por 60 anos. Aí ele levou um tombo e depois de 3 semanas morreu. Ele devia ir para um hospital ou um desses lugares. Ele vai melhorar. E no dia que melhorar, nós vamos embora. Está claro? Uma carta do Japão. É do Sr. Umezaki. Você a leu? Não, mas quis ler. O pecado do desejo. Você é católico. A mamãe diz que joga fora a maioria das cartas que recebe. Por que acha que faço isso? Quem escreve quer que você resolva as coisas. Se você ler, vai querer ajudar. Oh, não. Você me dá muito crédito. É que se eu as ler, vou me sentir obrigado a responder. Talvez o Sr. Umezaki queira que volte para o Japão.
Oh, eu jamais voltarei para o Japão. Por que não? É uma longa viagem. Eu sou velho. Mas já foi antes. Isso foi antes. Talvez possa pegar mais Prickly Ash. O Prickly Ash não faz nenhuma diferença na minha memória, assim como a geleia real. A única inspiração para eu lembrar de algo tem sido você. Vá em frente, abra. Ele escreveu para contar que a mãe dele morreu. Como você sabia? O Sr. Umezaki jurou que jamais me procuraria. A única coisa que o faria mudar de ideia seria um pedido da mãe dele em seu leito de morte. Um bom filho sempre faz o que a mãe pede. Sr. Holmes, não era para o senhor se levantar. Senhora Monroe, eu contei os passos da cama até a janela, da janela até Não pode fazer nada sozinho. Deve me chamar. Isso parece uma imposição. Vai ser uma imposição. Se perder o equilíbrio e acabar estatelado no chão para eu levantar. Não sabia que isso tinha virado uma disputa industrial. Tentei calcular a probabilidade de termos achado Hiri Sancho num lugar tão absolutamente inóspito. Talvez seja a vida se reafirmando. Hiri Sancho. Que gosto tem? Não é pelo gosto que vim atrás dele. Antes de irmos embora, não posso esquecer de uma coisa. Eu autografei como você me pediu. Não sei se vai conseguir ler meus garranchos. Para o Sr. Umezaki, que não possui esse livro há muito tempo. Não tem esse livro há 20 anos. Ele veio de uma biblioteca. A marca de cola mostra que você removeu o porta-cartões. Você não entende nada de abelhas, de geleia real ou de Prickly Ash. Sei o bastante para trazê-lo aqui. Durante nossa correspondência nos últimos meses, meu nome não soou familiar para o senhor? Não. Quem sabe o do meu pai? Matsuo Umezaki. Não conheço seu pai. Ele foi diplomata em Londres, anos atrás. Ele adorava tudo que era inglês. A primeira coisa que ele mandou para mim foi um bastão de cricket. A segunda foi isso. Em inglês, para ajudar na minha educação. Depois de me consultar com o grande detetive Sherlock Holmes, me dei conta de que é para o bem de todos nós que eu permaneço indefinidamente na Inglaterra. Você vai ver por esse livro que ele é um homem muito sábio e inteligente e que sua opinião no assunto não deve ser relevada. Nunca mais tivemos notícias dele. Sinto muito. Minha mãe está morrendo. Ela envelheceu sem um marido. Tudo por sua causa. Eu entendo. A última vez que ouviu falar do seu pai foi a primeira vez que ouviu falar de mim. Matsuo desapareceu da sua vida e eu apareci. Na forma de um livro.
Um substituiu o outro. Sugiro que você e sua mãe usem o tempo disponível para se reconciliar com os fatos do caso. Um homem abandonou sua família e escreveu uma história para o filho. Ele não é o primeiro a disfarçar a covardia sob o manto do sacrifício. Sinto muito. Mas nunca conheci seu pai. Não devo importuná-lo mais com as minhas perguntas. Mas se o Prickly Ash der certo, o senhor pode me avisar? Socorro! Socorro! Obrigado. Parece até que fui atacado pelo cão dos Baskervilles. Não posso deixar a mamãe te ver com essa blusa. É uma evidência. De um assassinato. Eu tenho uma coisa para você. Apis cerana japonica. Tem abelha no Japão? Tem, iguais às nossas, só que japonesas. Não, é para você, é um presente. Ah, obrigado. Arigato, eles dizem no Japão. Algum problema? Perdeu umas 10 abelhas hoje. 10? O que pode ser? Um surto de mortes. Pode ser uma doença que desconhecemos ou uma mutação repentina. Me traga algumas delas mortas que eu irei examinar. Sim, senhor. E minha lente no estúdio deve estar numa das gavetas. Roger. Roger. O Sr. Holmes está melhor hoje. É mesmo? O Sr. Holmes melhorou tanto que vamos iniciar uma investigação. Do quê? Do crime que eliminou algumas das residentes mais proeminentes de nosso apiário. Bom. Se precisar de suspeito, sabe onde me achar. Mãe, espera. Se a gente pedir, o Sr. Holmes faz aquela coisa. Aquilo que ele faz quando diz quem é a pessoa e onde ela esteve só de olhar. Faça isso com a mamãe. Certamente sua mãe não precisa que a digam onde ela esteve. Pare de incomodar Sr. Holmes com bobagens. Não é bobagem. Vem. Você fica de pé na frente do Sr. Holmes, bem assim. E ele dirá onde você esteve. Diga. Quer que ela dê uma volta?
Não, não precisa. Dê uma volta. Esteve fora o dia todo. A fuligem no seu vestido mostra que foi de trem para Portsmouth. Já que todas as linhas daqui que oferecem uma viagem dessa duração estão sob reparos ou paradas. Em Portsmouth você encontrou o casal dono do hotel. Seu cabelo e suas unhas são provas de que quis causar uma boa impressão. Eles fizeram uma proposta e você aceitou. Recusou o chá e não viu a irmã por quem não nutre nenhum afeto, usando a minha indisposição como desculpa para voltar logo. Não era uma desculpa. Você aceitou? Começo daqui uma semana. Nós dois? Nós dois vamos. Ela quer que eu seja um engraxate. Roger. Ela quer que eu faça o que ela faz. Não há vergonha no que eu faço. Você reclama bastante. Sempre falo quantas coisas são difíceis. Como queria que elas fossem melhores. E ela mal consegue ler. Vá atrás dela. Peça desculpas por dizer coisas com a intenção de magoar. Você foi cruel. Se você não se desculpar, vai se arrepender. Sempre dizem isso. Porque é verdade. Moi, je regrette tellement. Você se arrepende? Bastante. Seu pai odiava o trabalho dele. Mecânico numa oficina como o pai dele. Quando foi recrutado, ele me disse: meu amor, não vou passar essa guerra debaixo do cárter do jipe de um figurão. Vou me alistar na Força Aérea. E ele se alistou. Ele treinou. Se saiu muito bem. Foi recrutado para uma Blitz Blenheim Mark IV. Foi atingido e derrubado no seu primeiro voo. Os colegas que trabalharam nas oficinas voltaram para casa sem um arranhão. Eu não devia ter dito o que disse. Então aprenda. Não diga tudo o que pensa. Veja. Como você encontrou isso? Na sua escrivaninha. Não pode ser. Na do canto. Eu não sabia que era uma escrivaninha até abrir. Essa não é a minha escrivaninha, é a do John. Ele a deixou em Baker Street quando saiu para se casar. Sim, e tinha um compartimento secreto com a luva sobre a qual você tinha escrito. Sei que diz que o Dr. Watson nem sempre escrevia a verdade, mas na história... Não vou mais trabalhar nessa história. Sim, mas a história de Watson também tem uma harmônica. E a mulher alemã e essa luva. Talvez ele tenha escrito direito. Isso é impossível. John já havia deixado Baker Street nessa época. E por que isso estava lá? Não sei, e ainda que soubesse, não me lembro. Se não lembra, por que o caso não pode ter sido bem sucedido como o Dr. Watson escreveu? Porque foi o meu último caso, e se ele tivesse tido um fim bem sucedido, eu não teria deixado a profissão e passado 35 anos aqui nesse lugar, longe do mundo. Escolhi o exílio como punição, mas punição pelo quê? Devo ter feito algo terrivelmente errado. E não tenho ideia do que foi. Apenas sofrimento, culpa, sentimentos inúteis e imprestáveis. Quem dera eu nunca tivesse aceitado o caso do Umezaki. De Kelmut.
Como? O caso de Kelmot. Você falou o Mezaki. Roger, o chá está pronto. É melhor eu pegar isto. Sr. Holmes, quer seu chá agora? Sr. Holmes. Se morrer, o que acontece com as abelhas? Nem imagino. Não posso resolver tudo. Dizem que era usada para chamar os mortos. Morte, sofrimento, lamento. São todos lugares comuns. A lógica é rara. Os mortos não estão tão longe assim. Eles só estão do outro lado do muro. Quando foi que você disse isso? Vá fazer seus truques de salão em outro lugar, Sr. Holmes. Meu marido jamais conseguirá me enganar enquanto eu lavar as roupas dele. Não conheço bem a sua profissão, mas duvido que prever o futuro das mulheres que está seguindo seja uma prática comum. A intenção era atingir um resultado específico. E qual seria? Retardar suas ações, adiar esse encontro ao qual está tão ansiosa para comparecer. Mesmo antes de avistá-la hoje, captei alguns dos sentimentos que nutre por seu marido. Um homem que a privou da música que você amava, que negou o prazer das suas aulas, que recusou a inscrição no túmulo de um filho. Tudo isso anunciava a sua aversão, então testemunhei suas ações. Falsificando sua assinatura, tirando dinheiro das contas dele, comprando veneno, consultando seu testamento, planejando uma fuga com um homem misterioso que recebeu uma bela gratificação. E tudo a meu favor. Uma série de circunstâncias sinalizando a sua intenção de assassinar seu marido. A não ser por dois equívocos. É preciso culpar seu marido em primeiro lugar. Se o Sr. Kelmot não tivesse invadido o estúdio da professora, me desviando do meu caminho, você não teria tido que fazer hora na rua por um período de tempo tão suspeitosamente longo, mas não teve escolha. Então fez hora. Observei também que nada em você denuncia o tipo de mulher que aprecia olhar vitrines. Principalmente a vitrine de um taxidermista. Esse foi o segundo equívoco? Não, apenas a confirmação do primeiro. O segundo foi inevitável e o mais condenatório. O homem na estação. Tudo nele. As roupas, os remendos das calças, suas mãos com cicatrizes e queimaduras de ácido anunciavam sua profissão, marmoreiro. O dinheiro tinha que ser uma necessidade grande. Por isso falsificou a assinatura do seu marido. O dinheiro era para pagar as lápides que seu marido não permitiria para Grace, para James, para você.
Arranjar as coisas para fazer parecer que o Sr. Kelmot seria a vítima foi apenas para me despistar. Quando achei o cartão, fiquei furiosa. Por Thomas me conhecer tão pouco que precisou contratar um detetive para descobrir a verdade. Foi quando pensei, se alguém podia entender, esse alguém seria você. Thomas acha que sou louca porque falo com os meus filhos. Ele não me entende. Os mortos, eles não estão tão longe assim. Estão só do outro lado do muro. Somos nós deste lado que estamos todos sozinhos. Eu fui sozinho. A vida toda. Mas com a compensação do intelecto. E isso é o suficiente? Pode ser. Se a pessoa tiver a sorte de encontrar um lugar no mundo e uma outra alma com quem a solidão de alguém possa residir. Conhece um lugar onde duas almas assim possam habitar? Foi uma proposta como nenhuma que eu já havia recebido. Ela queria dividir a solidão dela comigo. Só mais tarde me dei conta do quão fatídica seria minha decisão. Você tem um marido que a ama. Fique com ele. Senhor Holmes, eu agradeço muito. O que mais eu poderia fazer? Ela jogou fora o conteúdo do frasco e, sem nenhuma intenção premeditada, envenenou a testemunha inocente. Se fosse em uma das histórias de John, ele teria chamado isso de presságio. Mulher morre. Nosso tempo juntos foi fugaz. Menos de 1 hora, na verdade. Mas sua morte me fez ver que a natureza humana era um mistério que a lógica não podia iluminar. Eu havia conseguido deduzir os fatos do caso dela, mas falhei em apreender seu sentido. Eu nunca havia sentido tamanho vazio incompreensível no meu peito. Só então comecei a entender o quão absolutamente sozinho eu estava no mundo. O Sr. Hudson escreveu para o Watson. Ele veio na hora.
Ficou comigo em nossos antigos aposentos por um mês ou mais. Contei-lhe sobre o caso, tudo, detalhadamente. E então, Watson escreveu a história e fez de mim o herói. Foi o jeito dele fazer uma bondade. Ele não conhecia outro jeito de escrever sobre o personagem que havia criado. Depois de todos aqueles anos, o John não me conhecia mesmo. Porque ele pegou a luva, eu só posso pressupor, foi para evitar que ela se tornasse um grande lembrete, para evitar que ela fosse um poço de tristeza ao qual eu poderia voltar. Mas ele também não conseguiu destruí-la. Depois daquilo, John e eu nos afastamos. 3 anos depois, ele também morreu, sem que nunca tivéssemos nos despedido. E isso encerra a verdadeira história de uma mulher que morreu antes da sua hora e de um homem que até recentemente estava certo de que havia vivido além da sua. Roger está com as abelhas? O que o senhor acha? Preciso dizer uma coisa importante para ele. Continue a fazer o que estava fazendo. Pergunte a ele também onde está o regador. Ambulância, sim, aqui é Hadley House. Hadley? Sim, rápido. E traga um suprimento de adrenalina. Hadley House? Isso mesmo, Hadley. Roger? 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 Roger, não! Não, 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 não! Roger! Roger! Sr. Holmes? É o Inspetor Gilbert. Sr. Holmes? Sim, inspetor. Estão dando adrenalina para o menino, como o senhor mandou, mas... ele não está bem. Ele estava fugindo das agressoras. As pegadas dele. O padrão delas mostra que o voo delas estava desorientado. O enxame deve ter o seguido no ataque. Antes dele ter ficado inconsciente, a pele dele deve ter enrubescido junto com uma dor ardente. Uma queda de pressão, fraqueza.
Sua garganta e a boca incharam, o que explica ele não ter gritado por ajuda. Queda dos batimentos cardíacos. Dificuldade para respirar. Choque. Sabia que era alérgico a abelhas? Estou certo de que não era. Não, senhora Moore, não! Não deve fazer isso! Meu filho não vai acordar. Talvez ele nunca acorde. Mandaram eu voltar só amanhã cedo. Você não teve a decência de me dizer o que tinha acontecido com ele. Eu não achei que isso faria diferença. Eu sou a mãe dele! Eu sou a mãe dele! E você o roubou de mim! Ele era tudo que eu tinha! E agora eu o perdi! Por que elas não fizeram isso com você? Devia ter sido você! As abelhas não têm culpa. Só se importa com elas. Não, eu me importo com o Roger. Me importo muito com ele. As abelhas não fizeram isso. Elas não têm culpa. Foram as vespas. O Roger estava tentando descobrir o que estava matando as abelhas e descobriu. Achou o ninho das vespas. Tinha que impedi-las de matar as abelhas. Então, ele fez a pior coisa do mundo. Tentou afogá-las com a água do regador. Como sabe que foram elas? Abelhas deixam ferrões, vespas não. Não havia nenhum ferrão no rosto de Roger. E quando elas atacaram, ele jogou o regador e correu para proteger as abelhas. Aqui estão as pegadas dele do apiário para a colmeia e de volta. Tentava salvar as abelhas? Sim. Sim. Houve uma mulher uma vez. Eu a conheci menos de um dia. Uma conversa de 15 minutos. Ela precisava da minha ajuda. Precisava ser compreendida por alguém, por mim. Então eu expus os detalhes do caso dela. Para sua satisfação, imagino. Eu a vi ir embora. E em questão de horas ela se suicidou.
Ao identificar a causa do desespero dela com tanta nitidez, eu lhe dei carta branca para fazer exatamente o que pretendia. Eu devia ter feito o que era preciso para salvá-la. Ter mentido, inventado uma história, pegado sua mão e segurado enquanto ela chorava e ter dito: venha viver comigo. Vamos ser sozinhos juntos. Mas eu fui medroso. Egoísta. Ela foi o motivo de eu ter vindo para cá para as minhas abelhas. Assim eu não poderia mais prejudicar ninguém. Vou deixar a casa para você. Para você e o Roger. Casa, jardim, apiário, tudo. Dentro e fora. E como não vou mudar de ideia sobre isso, você verá e imagino que seria bem menos complicado em todos os sentidos se vocês não forem embora para um lugar como Portsmouth. Senhora Munro, Roger está acordado. Caro Sr. Umezaki, escrevo-lhe porque finalmente me lembrei de ter conhecido seu pai. Uma mulher havia morrido porque eu tinha falhado em solucionar um caso. Culpa e recriminação tinham tomado conta de mim e minhas faculdades estavam longe do seu melhor quando recebi uma mensagem urgente me convocando para ir ao Clube Diógenes encontrar meu irmão Mycroft. Esse cavalheiro fez uma proposta de serviço. Ele deseja trabalhar para a coroa. Estou aqui para ser testado, Sr. Holmes. Quero muito ser útil. Acha que sou adequado? Estou certo que sim. Ótimo. Temos um pequeno problema. A esposa e o filho do Sr. Umezaki estão no Japão. Ele quer saber o que deve fazer. Escreva uma carta dizendo que pretende ficar na Inglaterra. Pode ser que demore muito para voltar. Seu pai serviu ao Império Britânico por muitos anos, em absoluto segredo e com grande distinção, de malaio coloquial. Dos estados malaios até o mar da Arábia. Ele foi um homem de coragem, compaixão e dignidade, de quem a amada esposa e o adorado filho devem merecidamente se orgulhar. Sherlock Holmes. Meu amigo John, meu irmão Mycroft, Senhora Hudson, Masu Umezaki, Maya
Um Mezaki. E para quem é essa? Pra mim. Pra você. Não por um tempo, certamente. Terminou o que tinha que fazer? Sim, terminei. Minha primeira incursão no mundo da ficção. Ninguém deve deixar essa vida sem uma sensação de desfecho. Pode usar isso em uma das suas histórias. Um vidro, uma abelha e Roger. Me mostre como acabar com elas. Vai. A abelha rainha lidera a colmeia. Os zangões servem a rainha. As operárias trabalham. Ah, é assim, é?